esses encontros, né, estão sendo muito bacanas e a gente está se conhecendo melhor, né? Nós artistas aqui Sim, moramos na cidade, mas nem sempre é possível, né? A gente se topar, enfim. E é bom trocar com a galera que toca os mais variados gêneros, enfim. Outro dia eu fiz uma live sim. com a galera que toca reggae aqui, né? Que faz show cantando reggae, que é a praia da minha irmã. E é muito bom, assim, rever, né? Agora contigo também. Muito bom, muito bom. Tô feliz em estar É, aqui. pois é. Maravilha. Muito bacana. Dá boa noite, pessoal. Sandra, minha amiga Vanessa de Brasília, que é produtora também, musical, produtora de evento. Muita gente bacana Uhum. chegando. Gente, estamos hoje com essa grande cantora, Flávia Maravilha. Bittencourt. Uhum. Então, Flavinha, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo, eu faço a mesma pergunta para todo mundo. Como é que foi lá no início? Uhum. Foram as suas influências? O que que você ouvia em casa? Como é que era? Vamos lá. Primeiro, eu sempre. O piano sempre foi assim, meu parceiro, né? Eu sempre uma criança muito tímida, né? Não me considero mais tímida, assim, a gente vai trabalhando nessa questão, assim. Mas era muito tímida. E aí o piano foi minha companhia desde a infância. Então, meu pai, que eu soube através da minha família, meus pais, enfim, que a gente estava numa loja de brinquedo e meu pai queria me dar a boneca porque era mais barato, né? E eu insisti, e o vendedor convenceu meu pai, enfim, foi uma série de. Foram várias pressões ali, né? E aí, tadinho. E aí eu sei que, mas assim, ainda bem, porque foi meu primeiro contato musical. Eu tirei as primeiras melodias e meu interesse por música começou a fluir a partir daí, né? Desse parceiro que eu tive desde a infância e tive a oportunidade de estudar numa escola que tinha música. O professor era Raimundo Luiz, Professor bandolinista. Raimundo, olha que bacana. Vai estar com a gente Pois aqui é, também. e ele que me inscreveu na escola de música, né, do estado. E ele perguntou, ele era professor na época, mais tarde ele seria diretor, né? Mas na época ele era professor da escola de música e ele conversando comigo, acho que tu tem aptidão para música, tu permites que eu te inscreva? Ele que me matriculou na escola de música. Aí eu falei, eu quero e tal. E aí foi onde eu comecei a aprender teoria musical. E demora um pouco, né, para a gente pegar o instrumento, assim. Eu fiquei uns Sim. anos estudando teoria e eu adorava, adorava. E aí Simão Pedro foi meu primeiro professor de canto. Então eu comecei com canto lírico lá na escola de música e mais tarde eu vim estudar harmonia também. E ainda lá eu fiz o curso lá, né? Aí depois mas sempre foi um hobby. E aí eu resolvi fazer farmácia aqui na época do vestibular, ainda com. Na época eu tinha 17 anos, né? A gente tem que decidir isso muito cedo, né? O que fazer assim da vida. E aí eu optei por farmácia, porque não tinha música na minha época. Na minha época. Não tinha música na faculdade aqui, na UFMA nem na UEMA. Então, o professor de harmonia era Pichichita, cara. O Pichichita foi um professor de harmonia lá na escola de música. E eu lembro que mais tarde eu tive aula particular, então a gente acabou ficando amigo, assim. E por isso sempre tem uma homenagem a ele, Nelsinho faz. Eu sempre estou Sim, lá sim. porque virou um amigo querido mesmo. Raimundo, ele, de professores passaram a gente passou a ter uma amizade muito legal. E foram meus primeiros mestres, assim, da música, né? Aí mais tarde, por influência, assim, da minha mãe sempre ouviu muito MPB, e meu pai era Jovem Guarda, mas minha mãe sempre ouviu muito Maria Bethânia, Caetano e tal. Mas aí por conviver muito com essa galera, né? Com Raimundo, com Pichichita, e Dona Rosa também, Dona Rosa era uma figura assim muito bacana que me conheceu desde criancinha, lá do Leonardo da Liberdade, e ela chegou a trabalhar na casa dos meus pais também, mas a gente tinha uma relação assim, como ela é caixeira, e aí eu sempre
eu perguntava tudo para ela, e ela que me levou para lá. No começo o pessoal ficou meio assim, o que essa branquela tá fazendo aqui? Mas aí depois a galera começou a entender, né, ela pode ensinar para ela aí. Bora, Pretinho, ensina para ela aí. Que ela, né, pô, Dona Rosa tinha uma matriarca, né, na Liberdade, então era super respeitada. O que ela mandava, o pessoal fazia. Pode Sim, ensinar ela, ensina caixa, ensina caixa, ensina tambor de crioulo. E foi assim, né? Essa questão da música. Assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender. E Dona Rosa teve um papel fundamental também, né? Nessa questão com a música popular do Maranhão. Porque a minha bisavó era caixeira também, olha só como é a vida, né? Minha bisavó era caixeira e fazia a festa do Divino, que aqui era tipo um quilombo, né? Eu moro na Araçagi, mas aqui não era um bairro, né? Ainda na época da minha bisavó. sim. E aí minha bisavó era uma preta velha, né? E meu avô já teve a oportunidade de estudar, mas era folclorista, então ele escrevia sobre a mãe dele, né? Muito louco isso. Meu avô escrevia os livros, escrevia as teses, tudo, né? Ele foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico, e eu acho que essa questão também, assim, familiar, sempre me trouxe muita curiosidade, né? De conhecer mais sobre minha própria história, né? Então, eu acho que minhas influências partiram daí. E mais tarde, claro, eu dei continuidade. Aí fiz faculdade de música. Porque eu sempre gostei muito mesmo curiosa demais, né? Enfim. A galera do mestre Leonardo, sim, foi quem realmente me apresentou o universo, né, da música do Maranhão. Aí, Raimundo, aí eu chamei o Luiz Cláudio para fazer do meu primeiro show, que foi Voz e Ritmos, e ele... Cara, teve muita gente. Arlindo Cruz, Luca. Arlindo, Piu-piu. percussionista. Ah, é o Arlindo. outro ali. Percussionista, ele... Meu Deus, me deu um branco agora sobre o nome de Arlindo, qual é mesmo? Me deu um branco. Eita, Lelê, Porque o tô que me ficando veio na velha. cabeça é o Arlindo Pipiu. Mas não é esse, né? Não, percussionista. Enfim. Ele trabalhava na rádio da universidade uma época, né? E ele tinha um acervo enorme, deve ter até hoje, de vinil. E foi ele que me apresentou os discos. Primeiro, Bandeira de Aço, clássico, né? Bandeira de Sim, Aço. porra. O José Sobrinho, o César Teixeira. E depois eu conheci César Teixeira também, foi uma peça fundamental. Então, a minha relação com a música maranhense sempre foi a primeira mesmo, assim, com os artistas, né, Então já veio maranhenses no e início, com a né? música popular, ainda quando era hobby, né? Quando era hobby ainda. Certo. Maravilha. Gente, hoje estamos aqui com ela, Flávia Bittencourt, muito bacana. E Flávia, eu estava dando uma sacada na sua discografia, né? Uhum. Então tem 3 CDs e um DVD. É isso? Bom, Domingos no Movimento, aí vem o primeiro DVD Leve, e o segundo DVD, que é o Eletro Batuque, que eu tô lançando aos pouquinhos, né? Já tem Certo, algumas faixas no Spotify e tal. certo. Eu estava É, tocando aqui no início, tem a de Noel, né? E eu já escutei sim. várias versões assim, mas essa que você gravou é a que me chama muita atenção por causa do arranjo, sabe? Tem um quê Uhum. da pegada do choro assim no começo, né? Tem um solo bem Sim, interessante, né? E sim, sim. esse é do disco Sentido, né? Do disco Sentido. Essa foi uma particularidade Certo. também, assim,
que eu aqui em São Luís, com o Luiz Cláudio, a gente fez, naquela época, isso era 2000, cara, faz tempo, né? Há 20 anos atrás. O show era todo percussão, isso antes de eu me mudar para São Paulo, né? Era Sim. percussão, música eletrônica, o DJ Macau, ele fazia parte também e tinha muito efeito, assim, eu lembro que era um show muito legal, a gente gravou em MD na época. Mas aí quando eu cheguei em São Paulo, que foi onde eu gravei o primeiro disco, eu conheci o pessoal do choro, né? Luizinho Sete Cordas, Quinteto em Branco e Preto, do samba, né? O Marquinho Mendonça, do choro, lá de São Legal. Eu Paulo. tava à tarde baixando umas músicas e aí vi uma gravação sua com o Quinteto, que hoje é os Pretos, né? Sim, com Bacana. Quinteto em Branco e Preto, né? Ele é uma música do meu avô, Pamonha. Pamonha, Pamonha. pamonha está quentinha, grita a velha Mariquinha, vendedora de aluar, que a pamonha tá quentinha, só tem coco no cocá. Oh, oh, Pois é. pamonha Bacana está demais. quentinha. E a gente gravou junto. Aí depois, quando eu cheguei no Rio, cara, muito louco, né? Porque essa influência do samba a vida foi me apresentando. Aí fiz muito show lá na Lapa com Zé da Velha e Silvério Pontes. Muitos. A gente fez várias casas lá, Rio Cenário. Sim. Eu vou esquecer o nome agora, mas muitas. Ali naquele trecho é uma do lado da outra, né? Uma do lado da outra, né? Enfim. Que foi daí que eu conheci também o Luiz Melodia. Então, que também ele é um cantor de música popular brasileira, né? Nos deixou, mas o pai dele era compositor de samba, ele também tem uma influência muito grande, né? Do samba, enfim. Bacana demais. Então, agora vamos falar de Terra de Noel, que é desse primeiro trabalho, né? Sim. Você acha que esse disco, apesar dos outros também, que são muito bons, você acha que esse primeiro disco que te deu assim um destaque, vamos dizer assim, porque Terra de Noel foi trilha sonora de novela, né? Uhum. Sim. E tem um aspecto assim mais importante para ti por ter sido o primeiro trabalho e ter tido uma repercussão. Sim, o Sentido foi um disco importantíssimo. Me deu segurança de continuar trilhando, né, o caminho da música também, porque ele foi muito bem recebido pela crítica na época, né? Foi lançado. Primeiro eu fiz uma quantidade de cópias independente, aí depois a Som Livre relançou em 2005. 2004 ele foi distribuído pela Trattori, mas logo em seguida a Som Livre pegou e colocou, né, Terra de Noel na trilha sonora da novela América. E também aí já linkou com uma turnê na Europa, né? Que o Espelho de Cultura, que é uma produtora que existe até hoje lá em Portugal, ouviu o CD e quis fazer, né, alguns shows lá. Então foi um trabalho que me abriu muitas portas, assim. E Vazio tocou Sim. bastante, né, também. Nossa Senhora! E assim, claro que entrar numa trilha sonora de uma novela, o alcance é muito grande, né? A Terra de Noel, eu lembro que eu tava às vezes num bar e tocava, né? Porque fazia parte do disco, né? Tava tocando o disco da trilha sonora da novela, mas aí Sim. tocava também a faixa, então é muito legal, assim, né? O alcance que dá uma trilha sonora. Então, eu estou falando desse primeiro disco e de Terra de Noel, até porque eu conheci, depois que eu conheci o José Sobrinho, né? E aí fiquei sabendo que Terra de Noel era dele, que você tinha gravado, e aí comecei
ver as outras versões, e aí a gente tendo contato com o compositor, ele vai falando de quem gravou também. Então esse papo aqui, Sim, apesar da gente ter feito até show junto, e nunca tinha rolado esse papo. Então tá sendo bacana por isso, entendeu? Muitas é curiosidades a verdade. gente fica sabendo do próprio artista. Então, e esse disco ele foi pré-selecionado para o Grammy Latino e para Uhum, o Prêmio TIM, né? uhum. O Prêmio TIM, na Sim, época, ele já foi várias versões, né? Prêmio Sharp, Prêmio TIM, Prêmio Vale, teve vários nomes, né? E era o prêmio teve da vários música, nomes. né? Da Desse música ano, né? brasileira. Uhum, uhum. É, não, esse Muito disco maneiro. foi bem recebido, né? E realmente foi muito importante nesse sentido, né? De me dar segurança para continuar. Porque eu, quando saí daqui, foi com uma mão na frente e outra atrás, não conhecia ninguém, né? Como a maioria das pessoas acontece, né? Sim. Mas aí a gente fica assim, poxa, será que realmente. E meu pai, na época, eu tinha 19 anos, né? Eu cursei 2 anos só aqui de farmácia e larguei. Aí não tive apoio, assim, na época, porque eles queriam que eu terminasse, que eu amadurecesse um pouco mais, porque eu era uma menina de 19 anos com cabeça de 15. Eu era muito imatura, assim, no sentido da. Eu acho que eu tinha muita maturidade de responsável, no sentido de responsabilidade, assim, com estudo, com foco. Eu sempre fui muito focada nesse sentido, mas da vida mesmo, eu era aquela menina que nos meios que eu tava sempre com algum adulto, né? Por exemplo, lá na Liberdade eu estava com Dona Rosa. Quando ia para tal lugar, sempre tinha alguém, assim, meus pais, enfim. Eu era, né, muito imatura nesse sentido, né? É. E então eles ficavam com medo, né? Como essa criança tá indo embora. Eu acho que eu tenho uma filha hoje em dia e eu acho que eu vejo 19 anos ainda é, né? Não é assim. A gente se acha adulto, mas não é. Né? E a gente se acha assim, super maduro e depois que amadurece vê que não é, né? Então, assim, eu não tive apoio deles no sentido de, e meu pai falou, né? Não vou ficar pagando tuas contas. Eu falei, tudo bem. Eu comecei e foi ótimo, porque eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava aqui na noite, né, no Zanzibar, no shopping, eu cantava na noite. E aí eu fiz Sim. minha poupancinha, né? Porque eu não gastava, eu morava na casa dos meus pais. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu dividi apartamento com o Gilson César, sabe quem é? Gilson César, mímico, maravilhoso, ator. Não. A gente dividiu o apartamento e eu comecei a tocar na noite lá em São Paulo. E aí comecei a ganhar meu dinheiro, né? A gente dividia apartamento e foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive que me virar para aprender a tocar violão, me virar para aprender. Que é, porque tinham bares lá na Vila Madalena que não queriam pagar o músico, né, extra. Então, a primeira coisa que perguntavam é: tu sabe tocar algum instrumento, sabe tocar violão? E não dava para levar o teclado, né? Quer dizer, até dava, mas era muito complicado, porque eu andava de ônibus com teclado, imagina. Pô, Tá. Aí o violão sempre é mais prático, né? E aí chegava lá e comecei a me virar para aprender a tocar. E eu agradeço muito, né? Porque talvez eu não tivesse me esforçado para aprender a sim. tocar os instrumentos e que depois me abriram porta para outros tipos de trabalho, né? As dificuldades, né? O ter que se superar me abriu Não, é porta verdade. depois para aprender, Beleza. né? E tocar instrumentos também, enfim. É É isso. isso, meu comadre. Beleza. Vou dar um alô pro pessoal aqui, ó. Chico Chinês, Vamos lá. Lívia, Ei, Chico Ingrid, Chinês, Ingrid, Emanuele. Emanuel. É, muita gente bacana aí. Gente, estamos hoje na Voz do Compositor com essa grande cantora, Flávia Bittencourt. E aí, sai Terra de Noel aí pra nós? Uma palhinha? Cara, eu nunca toquei essa música, tu acredita?
Porque geralmente quando a gente tá. Quando eu faço é com a banda, né? Mas eu vou Sim. aqui improvisar também. Improvisar aqui com o ukulele. Será que rola? Bora. Vamos lá. Tá dando pra olhar aí? Não, fica tranquila. Tá tudo certo. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel. Sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher. Mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão, me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Mas me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Maravilha. Beleza. Tá vendo? Saiu. Ah, Beleza. arrasou! Muita gente bacana aí. Gente, vamos aproveitar, falar da agenda do mês de julho aí, que nós já estamos mais da metade do mês de julho, né? Teremos na segunda-feira, dia 20, o grande baterista Camilo Mariano, maranhense. Estará com a gente aqui também. Adoro, Camilo, adoro. Bacana, uma pessoa maravilhosa, né? Adoro, Camilo. Gente boa demais. Quarta-feira, teremos Chapinha, do Samba da Vela, lá de São Uau! Paulo, lá Adoro! de Santo Amaro, Nossa! Chapinha. Ah, manda um beijo pra ele, viu? Mano, Grande, sim. adoro. Sexta-feira, Também da galera 24. do quinteto, né? Sim, 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 Desculpa. sim. Sim, tá tudo certo. Sexta-feira teremos Chico Chinês. Quem é de São Luís sabe quem é esse partideiro, Chico Uhul! Chinês. Não, ser chinês arrasa demais, cara. Adoro. Na segunda-feira, dia 27, teremos o sambista Jorge Riba, o grande pernambucano Jorge Riba. Massa. Na quarta-feira, dia 29, Dona Selma do Samba, lá de Pernambuco. Conhece Selma do Samba? Nossa, que massa, Ela é cara. uma Que figura legal. fantástica. Que E massa. sexta-feira, dia 31, o sambista Ivan Marques. Quem é de São Luís conhece o Ivan. Gente, é isso, a voz do compositor. Estamos hoje aqui com Flávia Bittencourt. Vamos dar continuidade no nosso papo, que está muito bacana. Ó, Então o é GG, isso. GG lá de Portugal dando um oi aqui pra gente Nossa, que também. bacana. Alô, GG. GG 448. É. Maravilha. Ana Carmen, querida, Beatriz. maravilha. Danilo Quixaba também está na área. Pô, que Ó, bacana. Dani, amigo querido, adoro. Ana Beleza. Beatriz Lima. Ah, o GG aqui falando. GG, eu participei deles, eles têm uma roda de samba lá em Portugal, em Lisboa. Cara, que Eu bacana. Me bota. participei lá com eles. Foi muito massa. Foi massa. E aí, Valeu, GG. Obrigado aí pela presença. É. Essa live tá internacional, papai. tá, meu bem? É isso aí. Flávia, fala um pouquinho Ah, de Todo Domingos. Todo Domingos foi um Isso. disco. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci o Dominguinhos num evento. Só que meu pai já tinha tido contato com ele anteriormente e meu. Tu conhece, né, meu pai, assim, é coruja pra caramba. Sim. E aí eu já tinha me mudado para São Paulo, já estava naquela relação, ele realmente cumpriu com a palavra, falou, não, vou. Te vira. Falei, beleza. Mas foi bom ter sido assim. E enfim, ele encontrou com o Dominguinhos num hotel, ele viajava muito a trabalho, né?
E aí, Dominguinhos estava num hotel aqui no Nordeste e ele falou de mim. Ele falou: ah, tem uma filha que é cantora. Nanana. Dominguinhos, depois peça para ela me ligar, com aquela generosidade toda de sempre. E aí, meu pai mandou o telefone dele. Ó, falei com o Dominguinhos, ele me passou o número dele. Eu falei, cara, é porque isso não existe, né? Eu acho que, enfim, mas é afilhado de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga também era super generoso. Mas eu não tive coragem de ligar. E a vida é assim, né? Quando tem que encontrar, encontra Sim. mesmo. Encontrei com ele num evento do Ocimar Vessolato, o Odamar, são dois irmãos. Um deles é estilista e o outro. É, um é Ai, não lembro estilista. desse. Enfim. Eu, estilista é que eu Era, sei quem é. pois é, era o aniversário de um deles dois, e aí o Dominguinhos estava tocando. Eu ia fazer a abertura do show e Dominguinhos depois faria o show. Aí ele me viu cantando e perguntou: quer cantar comigo de volta para Aconchego? Eu falei, eu me tremi toda, né? Eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Fiquei muito nervosa. E aí, mas enfim. Aí eu. Porque ele faz parte do imaginário, né, da gente, assim. Sim, eu Um músico referência para todos nós, né? E tocar com ele foi surreal naquele dia. imagino. Aí eu contei para ele, né, que ele tinha dado o número dele pro meu pai, enfim. Ele falou, pois pode me ligar mesmo. E eu falei, posso mesmo? Ele falou, pode. Então, a partir dali eu comecei mesmo a ligar para ele e ele me ligava também e contava, eu achava surreal, cara. Ele contava aquelas histórias dele com Luiz Gonzaga e ele tinha ele era engraçado naturalmente, né? Dominguinhos do jeito dele, assim. Sim, E eu lembro que eu morria de rir. E assim, foi tão bom para a sanidade mental mesmo, né? Da gente. A gente, quando está no começo de carreira, a gente ainda está muito fragilizado, né? Então, assim, buscando ainda, né, o caminho musical que a gente vai seguir, enfim. E ele foi também uma peça fundamental nesse sentido, né? De construção da minha identidade musical. E aí foi mais além, né? Porque conviver com Dominguinhos é aprender muito sobre o ser humano, né? Porque ele era um ser humano, assim, incrível mesmo. Todo mundo que conviveu com ele vai concordar comigo, porque era uma generosidade absurda. Enfim, quando eu gravei o primeiro disco, O Sentido, eu chamei para participar. E na faixa Cantos de Luz, ele participou tocando sanfona. E aí e eu resolvi, então, depois fazer um disco em homenagem a ele. Isso feliz. Ele falou que me ajudou a escolher o repertório, né? Me deu vários discos na que. verdade, Porque ele falou, minha esse filha, disco, ele esse veio logo depois, né? Depois do Sentido que veio veio logo todo domingos, depois, né? foi o segundo. E ele falou, minha filha, eu tenho aqui uns CDs, umas coletâneas que as pessoas me deram, porque meus discos mesmo eu não tenho mais. Mas aí ele tinha vários CDs em MP3 da obra dele toda, que é imensa, né? É muito grande a obra dele. Começou com discos instrumentais e depois foi que ele começou a cantar. Mas é muito grande a obra do Dominguinhos. E aí eu escolhi algumas canções que não foram tão conhecidas, como a Rebol, por exemplo, né? São João Bonito, e outros clássicos, né? Como Lamento Sertanejo, Retrato da Vida, enfim, Quem Me Levará Sou Eu. Então, e aí eu compus uma música para ele também, que é o Seu Domingos, que é uma música para ele, que eu compus depois de uma conversa, de uma dessas conversas que a gente teve, né? Que ele ficava muito chateado quando ele chegava no show e no cenário colocavam só aquela terra rachada no fundo, né? E ele tocando um dia com outro sanfoneiro do sul, toda vez que ele entrava aí aparecia só a caveira de boi, a terra rachada, e toda vez que o outro aparecia eram uns pampas, aquela coisa linda. Que é lindo mesmo, né? Mas aí ele se incomodava porque ele dizia que no Nordeste não era só aquilo, né? Não era só aquilo, né? Que realmente é verdade, que a gente tem que se preocupar, que tem muita gente na miséria, passando fome, mas
que ele queria também falar um pouco falar também da beleza de ser nordestino, da beleza do Nordeste, né? Sim. Porque era muito se repetia muito, né? Isso toda vez que ele ia fazer um show, colocava, né? E aí Então, se incomodava, né? porque ele, sim, vamos falar sobre isso, é importantíssimo, né? Ele dizia, não, tem que se falar sobre isso, porque tem que mudar. Mas eu quero falar da beleza também, de ser nordestino, né? Porque eu tenho orgulho de ser nordestino, então eu quero falar também da beleza, né? Aí eu lembrei dessa história e compus essa música. Mas a Até gente está porque falando sobre essas, ele. essas conversas como é que eu posso dizer? Tu ia alimentando aí o teu, o teu repertório, vamos dizer assim, para poder construir, né? Para poder compor, né? Que Sim, isso foi vivenciado com ele, né? sim, sim, sim. Nossa senhora, foi. Ele e o Luiz Melodia, que por isso eles são artistas. Na verdade, começou desde aqui, né? Porque César Teixeira também, eu sou apaixonada pela obra de César até hoje. Eu acho que ele é um poeta, assim, meu Deus do céu, eu nunca ouvi uma música mais ou menos de César Teixeira. É Sim, impressionante. Impressionante. Ele me deu uma fita uma vez e eu falava, gente, como é que não tem nenhuma música? Mais ou menos, porque a, ele é muito rebuscado, assim, sim. a poesia Ele, dele ele, ele é diferente, né? Ele é diferente. é um cara super culto e tal, mas a poesia dele já é super rebuscada e ele consegue unir com uma música linda, né? Aquela poesia e fica tudo maravilhoso. Josias Sobrinho também é extraordinário. Eu estava ouvindo aqui eu estou tirando Perigosa, né? Josias, eu fico, meu Deus, como é que pode uma música linda dessa? É lindo demais, né? E, e aí a oportunidade de conviver com essa galera, nossa, quando eu olho para trás, eu vejo, gente, que sorte, né? Ter podido Sim, conviver com. E o Melodia foi a mesma coisa. O Melodia eu já conhecia através do meu ex-marido, né? Que é o Netinho, tocava com ele, tocava com o Zé da Velha, Silvério também. Foi ele que me apresentou o pessoal no Rio. Já quando eu fui para o Rio, já fui apresentada para o pessoal do samba através de Netinho, né? Então, a Melodia foi também, foi um contato, uma pessoa assim que. Ele e a Jane, né? A Jane até hoje a gente se fala, o Guto também, que era produtor dele, até hoje a gente tem contato, enfim. Pessoas que nos se tornam amigas e ao mesmo tempo referências, são referência de trabalho, sim. de vida, isso é muito bom. Maravilha. Gente, estamos hoje com ela, Flávia Bittencourt, na voz do compositor. Gente, queria lembrar da campanha Doe para um Artista. É uma campanha que a gente está fazendo aí já desde junho, na correria de cestas básicas, Sim. para levar para artistas, para músicos, cantores, o pessoal que é envolvido com a cultura popular, né? A gente teve uma ação muito bacana ali no bairro da Fé em Deus, né? O pessoal do Boi e pessoas que são envolvidas na brincadeira também. A gente teve a oportunidade de levar mais ou menos umas 25 cestas básicas. Então é isso. A nossa campanha se chama Doe para um Artista. A gente recebe as doações durante a semana e no final de semana a gente cai para dentro para fazer as entregas, beleza? Então, se você puder, é só você ir no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Diariamente tem postagens lá referentes à campanha. Beleza? É uma cesta básica, tipo essa aqui, gente, ó. Beleza? Maravilha, gente. Uma cesta básica tipo Vamos essa. pular. E a gente faz a correria e a gente está pedindo para você que pode. Vamos ajudar os nossos parceiros aí, porque o momento é crítico. A gente está perdendo amigos, parentes para esse vírus e não é fácil. Tem gente que não tem amparo legal nenhum, entendeu? Tem gente que está em análise de auxílio emergencial até hoje. Enfim, a campanha é essa e vamos em frente. Beleza? Verdade. Parabéns, viu, Anderson, pela Bacana, tamo iniciativa, junto. campanha. E aí, tô falando Dominguinhos, eu pensei em fazer uma canção
grande clássico. Agora, Né? por favor. Vamos lá. Estou de volta pro meu aconchego. A música da tremedeira. Trazendo na mala bastante saudade. Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando. Pra mim tu és a estrela mais linda. Teus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Maravilha, maravilha. Pô, uma honra tê-la aqui, minha querida. Que maneiro. Porra, que maneiro. Bom demais. Muita gente dando boa noite aí. Deixa eu ver. Ticiano, Oscar Castro, GG. Eternamente, Flávia. Como é? Cadê? Flávia Encanta. Adoro essa voz maravilhosa e tal. Eu também, meu compadre. Maravilha. É. Coisa O Felipe boa. disse: Eu amo esse timbre da Flávia. Coisa divina. É, que legal. É verdade, meu mano. Aí o André mandou um monte de coraçãozinho e tal, não sei o quê. Beijo carinhoso pra todo mundo. Beleza, muita gente aí. Chico Chinês, pô, muito legal. Josi Santos, beleza. Querido, Gente, muito Eduardo. obrigado. Ruca Rebordão. Gente, a galera de Portugal, está todo aqui. Tudo Opa! de Portugal. Opa! Ruca Rebordão. Ruca é um puta percussionista maravilhoso. Sim, pô, que bacana. Que tá também. Pausou. Legal. Agora me conta uma coisa. Me conta uma coisa. Teve um curta chamado Redenção, e aí Sim. me ataca de atriz aí, me conta essa história. Então, eu tava, na verdade, eu fui conversar, né, na escola de cinema, porque eu tenho muitos amigos da o Arthur Saboia, por exemplo, que é cineasta, ele já gravou vários filmes, super premiado. Ele é meu amigo de infância e tem o Fred Machado, que também
sempre tive uma proximidade, enfim. E aí eu fui, né, o Neville da Almeida estava aqui em São Luís, e aí O falaram, pô, diretor, Flávio, tu né? quer fazer uma ponta? É, o diretor de grandes clássicos, né, do cinema brasileiro, enfim. E aí ele estava aqui, eu fui lá, né, e perguntaram, eu nem lembro com quem que eu fui, eu tava, tipo assim, com um amigo, e aí falaram, vamos fazer uma ponta também. Eu falei, cara, eu não sou atriz, né, bicho? Esse lance de estudo, né, de teatro e tal, sempre foi focado para a expressão corporal, para música, para, né? Na faculdade de música a gente teve algumas cadeiras, mas eu sempre entendi aquilo como sendo para o palco, mais como cantora, enfim. E aí eu topei o desafio, eu falei, cara, vamos então, né? Bora fazer. Mas aí, a princípio, era só uma ponta, não tinha nem nome personagem, só que o Neville, ele improvisa muito. Eu sei que no final das contas, o nome da personagem era Maria, tinha fala, e aí a coisa foi tomando. É atriz, papai. Vambora. E aí, depois disso, o Fred me chamou também para fazer um filme, Órbitas das Águas, e Sim, aí aí eu já é um fui, longa, né? aí eu fui estudar, né? Aí eu fui estudar. Realmente, eu aí fiz um curso de cinema, lá, me preparei realmente para isso, né? E aí já fui com mais segurança, assim. E depois disso, fiz o Chorando Se Foi, do Marcos Pontes também. Então, esses dois filmes estão para ser lançados aí, né? Gostei, cara. É uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo devia fazer teatro, cinema, porque te dá uma... A gente fala tanto, né, dessa sensibilidade com o outro, da empatia e tal. E você viver a pele de outra pessoa, Sim. eu acho que e sentir as emoções, né? Eu falo tanto isso na humanidade, a gente sentir o outro, né? Hum. Sentir a A gente dor, tá a nesse alegria, momento aí, né? E, mas assim, se colocar no lugar do outro. E o teatro, o cinema, ele te proporciona viver a vida de outra pessoa, sim. sentir na pele a emoção de outra pessoa, né? De experiências que a princípio Você não são, tinha nem noção, né? cara, é uma experiência muito, muito louca, assim. É um desafio enorme, né? Porque eu me cobro muito, então eu queria fazer o melhor possível, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ali se aprofunda em si mesmo, né? Nas minhas próprias, nas minhas próprias Às vezes sombras. você até descobrir coisas que já estavam aí escondidas, né? E aí Sim, começam a se revelar, né? é um autoconhecimento e profundo, sim, né? Sobre o ser humano. É muito legal. Sim. Muito legal. Legal, Flávia cantora, Flávia atriz, legal. João Leles está chegando aí, Chico Chinês, beleza. E é tão importante, né? A nossa profissão, assim, a maioria de nós, músicos, a gente ama o que a gente faz, né? E como é importante, não só profissionalmente, mas eu não consigo me desvincular mais da Flávia. Já faz parte de mim, né? A cantora é uma parte importante, eu quero dizer, assim, do meu ser, sabe? Não me vejo assim, não me vejo. Não tem como É um, separar é as um, coisas, né? é um canal, é um canal super importante na minha vida, a música, assim, sabe? Ser esse canal e transmutar, né? E trocar essa energia com outras pessoas. Já faz parte de quem eu sou, o que eu quero dizer é isso, sabe? Então, não tem como desvincular, mas me faz muita Sim, falta, né? O palco, eu fico um sim, tempo sim. longe do palco, eu me perco assim, sabe? Porque é mais importante. Esse tempo que eu fiquei longe do palco, eu vi a importância que tem, né? É mais importante do que eu imaginava. Imagina agora nesse período, né? Pois é, Estamos todos algemados aí
nessa quarentena, né? Em Mas tá bem. compensação, assim, eu acho que tem muita gente produzindo, pelo menos eu estou produzindo, né? Esses conteúdos com todos vocês e compondo mais agora, Sim, né? sim, sim. E tentando fazer essa correria para ajudar o próximo, que é importante também, Sim, com e certeza. refletindo sobre um monte de coisa, né? Coisas Uhum, que de repente a gente nem se tocava, né? Pelo menos para mim uhum. está sendo bom esse período para reflexão, entendeu? Com Olhar para o certeza, lado, sabe? com certeza, não é. E, e ainda bem que tem, né, as lives pra gente, Pois né, é, para cara, ferramenta super importante. sim, para a sanidade mental das pessoas, né, para a nossa sanidade. E é uma forma da gente se expressar, né, continuar fazendo o nosso trabalho e trocar. Sim. É muito, muito legal. Fazer mais uma aqui, né? Vontade de cantar hoje. Então é o seguinte, o nosso tempo não está estourando, mas está quase. Ah, Queria é? dar o recado de novo, o recado da Sim, campanha. Doe importantíssimo. para um artista, gente. Se você puder doar, todas as informações estão lá no nosso Facebook e no nosso Instagram. Todas as informações estão lá, diariamente, nos stories, no feed, Facebook, Instagram. Doe para um artista. A gente está levando cestas básicas para as pessoas que estão numa situação difícil nessa época de pandemia. Beleza? E estamos hoje com Flávia Bittencourt e vamos finalizar com a música que você quiser. Ah, eu achei que ainda estivesse longe de terminar. Eu ia te pedir para cantar também uma música, eu queria te ouvir. Poxa, só eu cantei aqui no. Nós estamos com o tempo estourado aí, mas dá para você cantar. Eu queria te ouvir também. Não quer cantar Ixi, uma, então? eu Ao tenho que invés de eu pegar, eu tenho que cantar? pegar meu instrumento está longe. Peraí. Um minutinho, gente. Eu já cantei, né? Enquanto isso, galera, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma. Fiquei sozinha aqui na live, então a gente tem que interagir agora, hein? Aí, João Lely, sobrinho, querido. Cicinho, meu amigo. Chico Chinês, Silas Voltei. César entrou, Silas Brown. Clarice, olha, Ai. Peraí. Clarice, minha irmã. Eu já Clarice saí tá aqui uma aqui, história. Clarice. Clarice, pão com ovo tá aqui. Pimenta, Me Riane, dando susto, Nando, né? Eduardo. Quem? Anilson. Pois é, João Lely. É, Nando também aqui. Pimenta, Riane. Valeu, Felipe. Felipe Rico. Ronaldo, amigo querido. Marcos Braga. Marga Pinheiro. Guilherme Verde. Toda Ribeiro. Anilson. Ah, querido, obrigada. Falei, Beleza. Vamos lá. Ah, a Flávia tá mudando aí o cenário aí do. tô brincando. Beleza. Enquanto tava afinando, eu tava brincando. Fazer um samba. Eu Bora. fiz esse samba com o Neto Peperi. Neto Peperi do Espinha de Bacalhau. E aí, nossa, você Massa. tá num cenário diferente. Se chama Filosofia de Vida. Em parceria com o Neto Peperi. Vai. Vamos me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos lá.
Parabadam, parabam, 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 parabam. Parabadam, parabam, 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 yeah, yeah. Parabadam, 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 parabam. Parabadam, parabam, parabam, parabadam, parabam. O samba é o meu carnaval, o samba é a minha alegria, o samba espanta o mal, o samba é o meu dia a dia, o samba é a alegria do povo, um grito de liberdade, manda embora a tristeza e traz toda a felicidade. Eu falo isso pois o samba é muito mais, pra mim é filosofia de vida, herança dos meus ancestrais. Já poetizava com razão a dupla Baden-Powell e Vinícius de Moraes, dizendo: samba é a tristeza que balança, pois tem sempre a esperança de vencer todos os ais. Oh, 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 eu falei pra você, oh, a minha vida tem cor. Oh, 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 o samba é o meu carnaval, o samba é a minha alegria, o samba espanta o mal, o samba é o meu dia a dia, o samba é a alegria do povo, um grito de liberdade, manda embora a tristeza e traz toda a felicidade. Eu falo isso pois o samba é muito mais, Flavinha, pra mim é filosofia de vida, herança dos meus ancestrais. Já poetizava com razão a dupla Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Agora gostei. O samba é a tristeza que balança, pois tem sempre a esperança de vencer todos os ais. Flávia Bittencourt. Oh, 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 samba aí que eu quero ver. Oh, a música deve estar pulando na boca. O samba é o meu carnaval, o samba é a minha alegria. Valeu, Flavinha. Muito bom. Beto Errong aqui na área também. Beleza. Aí você me dá um susto e me faz uma surpresa, né? Ah, que bacana. Adorei, adorei. Muito legal. Muito bom. Agora é o seguinte, se você quiser se despedir, pode cantar o que você quiser. É? Isso. Eita. Deu vontade de ouvir mais uma tua aí, pô. Ah. Deu mesmo. Continuar dançando aqui, tava quase... Nós vamos programar essa parada aí, pra gente fazer um som. Nós vamos programar. Quase que eu abro uma cervejinha aqui. É? Mas nós vamos programar isso aí. Deixa a poeira baixar mais um pouco. Simbora. Tá. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mar tem flor, mas azul preto cego nos olhos, não vendo a luz, muita de dor, mas azul preto cego nos olhos, não vendo a luz, cantar de dor. Azul preto, meu cantar é tão triste como o teu.
meu amor, que era lisa dos olhos meus. Valeu, querida. Uma honra tê-la aqui com a gente hoje. Foi muito bacana o nosso papo, muito bacana. Divertidíssimo agora no final. Ficou, o negócio esquentou agora no final, né? Agradecer todo mundo que esteve com a gente, a audiência, beleza? É Muito isso aí. obrigado, querida. Foi muito bacana. Um beijo enorme, viu? Valeu. Saquarama, Nando, Saidan, meu compadre Lelis. Mega Chante. Valeu, gente. Vamos dar tchau para todo mundo aí. Um Dá tempo de beijo. dar um tchau. Valeu, gente. Muito obrigado a todos e doe para um artista.